Olha, nesta quinta-feira, o ministro do Meio Ambiente revogou um ato da pasta que, na prática, poderia cancelar infrações ambientais na Mata Atlântica, como desmatamento e queimadas, e regularizava invasões no bioma até julho de 2008. E nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, é o titular da pasta, Ricardo Salles, que fala aqui ao Jornal da Manhã. Tudo bem, ministro? Bom dia, bem-vindo, muito obrigado. Bom dia a todos. Claro, o ministro, em relação a essa revogação, o senhor, inclusive, quando era secretário aqui no Estado de São Paulo, tinha muita discussão sobre o meio ambiente no Estado de São Paulo, e eu pergunto, essa revogação se deu de que maneira e o que isso vai trazer de benefício contra o desmatamento e as ações em relação ao meio ambiente? Olha, importante destacar primeiro o seguinte, o Brasil, em 2012, publicou o seu Código Florestal, que foi uma norma resultante de quase 900 audiências públicas. Na época, o relator era o deputado Aldo Rebelo, e dela resultou o Código Florestal, com uma série de dispositivos que visavam dar segurança jurídica e, por outro lado, mecanismos de recuperação do meio ambiente. Para isso, tem o artigo 68, 61, 62. Então, vários artigos do Código Florestal, ao mesmo tempo que davam segurança jurídica a quem produz, a quem trabalha no campo, por outro lado, também criava mecanismos e formas e prazos para a recuperação ambiental. O que queria o Código com isso? Pacificar a questão, quer seja sob a ótica do agro, quer seja sob a ótica ambiental. Ambos assuntos relevantíssimos, lembrando que o agro é quem está nos abastecendo em meio a essa grave pandemia. Seguimos recebendo alimento e produção, enfim, alimentando a sociedade graças ao agro. E para isso também precisamos ter um meio ambiente equilibrado. Pois bem, o que foi decidido lá atrás? Que com o advento do Código Florestal, todos aqueles que ocuparam áreas e que passaram a produzir, enfim, tomaram as suas atividades produtivas antes da edição do Código Florestal, deveriam comprovar se fizeram aquilo dentro do regramento jurídico então vigente. E quem não fez, tinha lá o seu passivo que precisaria compensar e regularizar de acordo com a lei. Tem lá todo um critério para isso. Qual foi a discussão jurídica que se estabeleceu? De 2012 em diante, aplicar o Código Florestal a todos os biomas do Brasil, inclusive na Mata Atlântica. O Código Florestal, no entendimento da Advocacia Geral da União, não excetuou nenhum bioma. O que acontece é que de 2012 a 2017, o Ministério do Meio Ambiente aplicou esse entendimento da AGU, da Advocacia Geral da União. Em 2017, o então ministro muda o entendimento do Ministério em discordância com a AGU e passa não mais a aplicar o Código Florestal na Mata Atlântica. E com isso, todas aquelas pessoas que ou fizeram, ocuparam áreas e fizeram a sua lavoura ou a sua produção, por exemplo, café, enfim, uma série de hipóteses, dentro de regramentos, ou então não estão totalmente legalizados, mas estavam se legalizando de acordo com a norma do Código Florestal, passam todos eles para a ilegalidade imediatamente. E aí, inclusive, o próprio programa de regularização ambiental não pode ser aplicado. Então, quer dizer, acaba sendo um desserviço à preservação ambiental. Desta forma, a Advocacia Geral da União muda o seu entendimento, agora em 2019, e diz essa autonomia de que foi tomado em 2017 não pode acontecer. Tem que seguir a orientação da AGU. O que o Ministério fez? Simplesmente acolheu o parecer da AGU, porque ele é vinculativo, ele é obrigatório, e determinou que ele fosse cumprido. Acontece que gerou-se uma contestação judicial tão grande que a AGU entendeu por bem, ao invés de simplesmente ter o parecer, ingressar com uma medida judicial no Supremo Tribunal Federal, que foi ingressada anteontem, na verdade, quarta-feira. Então, ao ingressar com esta medida, nós pudemos revogar o despacho, que não mais torna obrigatório aquele parecer, porque a solução não se dará pelo parecer, mas pela decisão judicial que virá do Supremo Tribunal Federal. Ministro, quem faz a pergunta agora para o senhor é o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, ministro. Na sua coluna de estreia no jornal O Globo, o ex-ministro Sérgio Moro colocou algumas supostas evidências do populismo autoritário do governo Bolsonaro, do qual ele fazia parte há pouco tempo. E um dos itens que ele destaca é: agentes de fiscalização ambiental devem ser exonerados se atuarem efetivamente contra
o desmatamento ou queimadas. Eu queria lhe dar a oportunidade de rebater essa acusação grave. Olha, eu lamento que o Moro esteja fazendo mais esse ato de deselegância com os seus colegas, com o governo do qual ele fez parte. Ele não tem nenhum caso para mostrar disso que ele está dizendo, aliás, ninguém tem, porque não houve nenhuma retaliação contra ninguém. Se a fiscalização, seja do ICMBio ou do IBAMA, não foi mais eficiente do que poderia ser no ano de 2019, foi por uma razão especial, porque as polícias militares dos estados da Amazônia, que sempre historicamente deram suporte para o ICMBio e para o IBAMA, neste ano de 2019 e 2020 não puderam dar, por diversas razões, orçamentárias, de pessoal, alguns não tiveram muito interesse, mas o fato é que sem a atuação da Polícia Militar Estadual fica muito difícil. Eu mesmo solicitei ao Moro 2 vezes o emprego da Força Nacional e ele queria colocar 40 homens da Força Nacional na Amazônia não faz a menor diferença. Então, até que na GLO, na Operação de Garantia da Lei e da Ordem, no ano passado, o presidente determinou o emprego das Forças Armadas e aí sim as forças federais foram em bloco executar aquele trabalho que antes era executado junto com as polícias militares estaduais e que não fizeram naquele ano e nesse ano agora. Então, não é verdade que houve retaliação e tampouco ordem para que não houvesse fiscalização. Tanto não é verdade que ninguém aponta um caso sequer. Ministro, agora Josias de Souza, direto de Brasília. Josias. Ministro, o senhor mencionou, na sua primeira resposta, o agronegócio. E o agronegócio, como realçado pelo senhor, está muito bem estabelecido, tem contribuído muito para o país, seja no abastecimento de alimentos agora nessa pandemia, seja com as exportações, que asseguram um desempenho para a economia brasileira. Em que medida um ato como esse que o senhor editou, que permite que áreas invadidas, desmatadas até 2008 fossem regularizadas, em que medida isso ajuda o agronegócio? Há setores do agronegócio, sobretudo esse agronegócio mais desenvolvido, que reclamam da atuação do seu ministério, afirmam que ela prejudica que eles façam negócios no exterior, porque um número muito grande de países e de compradores estão condicionando esses negócios ao desempenho do meio ambiente do país. Isso daqui não prejudica mais do que ajuda? Josias, vamos por partes. Primeiro, quem pediu para que essa parecer da Advocacia Geral da União, que determina a aplicação do Código Florestal no bioma Mata Atlântica, quem pediu foi a Confederação Nacional da Agricultura. Portanto, se a própria CNA pediu, é porque interessa ao produtor rural. E interessa por quê? Porque não é possível as pessoas terem esse nível de insegurança jurídica, e eu te cito um exemplo. Você pega um caso de um produtor de café que está naquela mesma localidade desde os anos de 1930 e do dia para a noite ele é obrigado a deixar aquele local onde ele produz café há 80 anos porque se tornou ilegal. E por que se tornou ilegal? Porque não pode aplicar o dispositivo do Código Florestal que reconhece que aquela é uma área consolidada. Então, sim, faz todo sentido para o produtor rural, para o agricultor, ter o reconhecimento do Código Florestal, da estabilidade jurídica para deixá-lo produzir com tranquilidade. Agora, com relação... E foi a CNA que pediu, portanto, é interesse da agricultura, sim. Por outro lado, é importante colocar aqui para você uma distinção que há nessa história de que uma parte do agro é isso, outra parte é aquilo. A maioria dos que querem essa aplicação do Código Florestal e querem aplicá-lo de maneira correta, e aliás não é só no bioma Mata Atlântica, é no Brasil inteiro, são produtores rurais. O agricultor brasileiro, aquele que é o dono da propriedade, que acorda cedo, pega o trator, vai trabalhar, vai com seus funcionários tirar o leite do gado que abastece a sociedade, enfim, é o que produz. Muitos dos que estão aí, inclusive alguns se manifestando recentemente, não são produtores rurais, são operadores de trading, de produto, de commodity agrícola. Né? Essas pessoas têm outro interesse. Aliás, ao contrário, muitos deles, inclusive, achatam o produtor rural, fazem com que o produtor rural venda a sua produção ou vendem para eles insumos, fertilizantes a preços caros, compram os seus produtos a preços baratos. Então, é o intermediário. Muitos dos que estão falando por aí, no fundo, achatam o produtor rural. A questão da imagem no Brasil e no exterior, muitos desses também podiam parar de falar mal do Brasil lá fora. Se você pegar a maioria das matérias que saem porque aqui dentro alguns seguem falando mal do seu próprio país.
hipótese que, em geral, não acontece em outras jurisdições. Isso não quer dizer que não hajam coisas que a gente possa melhorar, corrigir, ninguém aqui tem o monopólio da verdade e nem a arrogância de se dizer que não podem corrigir erros. Mas daí a brasileiros, remunerados muitas vezes com dinheiros de pesquisa brasileiro, irem falar mal do seu próprio país lá fora, em desinteresse do seu próprio interesse do nosso país, o Brasil, é, no mínimo, indignante. Nós temos aqui muita coisa positiva para ser falada lá fora. O próprio Código Florestal é norma que ninguém mais tem. A Amazônia está 84% preservada, 66% da nossa vegetação nativa no Brasil é preservada, 84% da nossa matriz de energia é limpa, seja hidráulica, fotovoltaica, eólica ou a biomassa. Nós temos o etanol, que não polui, exemplo para o mundo de combustível renovável. Ou seja, nós não temos que ir lá fora dizer que o Brasil é o vilão ambiental. Nós não somos. Agora, esta campanha que é feita pelo Brasil por brasileiros lá fora precisa parar. Ô, ministro, rapidamente, nosso tempo está esgotado. O Estadão traz hoje, inclusive, algumas falas do general Milton Mourão, vice-presidente da República. Eu cito aqui, o vice-presidente entende que o governo derrapou na largada do combate ao desmatamento e, por isso, perdeu a narrativa do meio ambiente. Segundo ele, sem citar o senhor, o Brasil hoje é apresentado internacionalmente como vilão. Como é que o senhor rebate isso? Não, eu não tenho que rebater, eu concordo com o general Mourão. Acho que nós tivemos um problema realmente no início, que foi, primeiro, essa ausência de suporte das polícias militares. Segundo, a entrada das Forças Armadas, através da garantia da lei e da ordem, só ali quando nós já estávamos no auge das queimadas. E foi muito eficiente, reduziu as queimadas para o menor índice dos últimos 20 anos. Mas, realmente, se nós tivéssemos entrado logo de cara com a GLO e tivéssemos tido mais apoio da Polícia Militar, teria dado para fazer o combate ao desmatamento ilegal. Mas lembrando, para ser breve aqui, que não basta só combater a consequência, que é o desmatamento ilegal. Nós temos que investir na causa, para evitar a pressão ilegal sobre a floresta. Para isso, a regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, que é uma espécie de plano diretor para a Amazônia, o pagamento pelos serviços ambientais para pagar quem preserva. Aliás, para pagar quem preserva, é necessário ter recursos dos nossos créditos de carbono. E nós não temos recursos de crédito de carbono porque a Europa se fechou como protecionismo e não está querendo comprar os créditos de carbono dos países em desenvolvimento, principalmente do Brasil. Então, enquanto eles dizem que querem ajudar a preservar a Amazônia, por outro lado, fecham o mercado europeu para o crédito de carbono brasileiro e estão usando essa discussão para outro protecionismo também, que é essa história do acordo Mercosul-União Europeia. E, por fim, a agenda da bioeconomia, que é você dar valor agregado ao produto florestal, ter a geração de emprego e renda como alternativa para os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na região mais rica do país com o pior índice de desenvolvimento humano. Então, você tem que dar para essas pessoas alternativas para que elas não sejam facilmente cooptadas por atividades ilegais. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais uma vez, ministro, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom fim de semana. Obrigado a todos vocês.